Oi, pode me chamar de Tatsumi e não precisa se assustar. A gente tá passando por algumas reformas. Ok, a bem da verdade, a gente teve que mudar de caverna, tá? Por mais que eu apareça aqui já todo bonitinho, regenerar visual assim envolve muita energia sendo liberada e a última regeneração foi meio... demais. A bem da verdade, a última caverna foi pelos ares, junto de metade da montanha. Mas não tem problema, eu e meus morcegos viajamos até encontrar essa aqui. Ela é bem maior, um tipo de mina de sal abandonado ou coisa parecida. E de quebra, a gente achou uma penca de tecnologia esquisita jogada por aí. Então, a gente aproveitou para modernizar tudo. Chega daqueles projetores velhos, até porque não sobrou nada deles. Entramos na era da tecnologia. Fala sério, temos telas. Charmoso demais. E hoje a gente vai falar mais de Superman. Não é novidade o quanto eu amei esse filme, e eu tava morrendo de vontade de fazer mais conteúdo sobre, mas eu queria que fosse algo que realmente tivesse me impactado. E conversando com meus amigos, me veio esse clique na cabeça. E eu queria conversar assim mais longamente sobre justamente o que talvez tenha sido o ponto de maior polêmica do filme, que é, afinal de contas, por que o James Gunn mudou os pais kryptonianos do Superman? Vem comigo, vamos entender melhor. Bom, vamos começar do começo, contextualizando. Vocês sabem a história. O bebê Kal-El foi enviado de Krypton para a Terra pelos pais, porque Krypton estava indo de base, e eles queriam salvar o filhinho. Chegando na Terra, ele é criado pelos pais Kent, no interior dos Estados Unidos, até que cresce, descobre as origens kryptonianas dele, que geralmente vem junto de uma mensagem do papai Jor-El dizendo como ele deve ser bom e proteger as pessoas. De quebra vem o traje, e assim ele vira o Superman. O novo Superman segue basicamente a mesma cartilha. A diferença é que em determinado momento do filme é revelado que a mensagem dos pais dele dizendo para ele ser bom vinha de brinde com instruções para ele dominar o mundo, com direito a papo de matar quem se opusesse a ele e espalhar os genes superiores dele a todas as mulheres possíveis. Ele fica muito chateado, tem uma crise de identidade, perde seu norte moral e só vai reencontrar isso ao entender que os seus valores de bondade vieram dos seus pais terrestres e nunca dos kryptonianos. E assim, ele se afirma como um autêntico ser humano independente da sua origem. Muito lindo, todos nós choramos. Mas qual o rolê disso tudo? Veja bem, nas outras representações audiovisuais do Superman, o Clark encontra seu rumo de herói ao encontrar sua origem kryptoniana. Mesmo que Krypton fosse um lugar questionável, os pais dele sempre foram representados como boas pessoas. E nesse processo, os pais terrestres eram bem escanteados. Sim, eles tinham presença, geralmente como pais fofos que cuidavam bem dele, mas o chamado do heroísmo vir do encontro com a sua origem kryptoniana sempre deixava a sensação que os pais Kent eram meros cuidadores, protetores daquele ser poderoso até que ele estivesse pronto para encontrar quem ele realmente era. Ou seja, os pais Kent nunca foram representados como tendo tanto impacto na psique do Clark como os pais de Krypton têm. Eles geralmente deixavam de importar tanto quando ele ia para Metrópolis, e aí o pai dele ou tinha um ataque do coração ou... vocês sabem. Por isso, nas outras representações, o símbolo do Superman é usado também pelos pais kryptonianos dele. É um símbolo kryptoniano, ele carrega estampado no peito com orgulho esse símbolo, literalmente. Ele vem com os ensinamentos de uma raça superior aos humanos. Ensinar a raça humana o que é a verdadeira bondade. Você dará ao povo da Terra um ideal para seguir. E o que isso acaba gerando? A sensação de que, além dos poderes, os valores do Superman também vêm de fora. Krypton é colocada como essa raça superiora que manda o Clark para tutelar os humanos. É quase como se a bondade do Superman fosse uma super bondade, um superpoder por si só, algo exclusivo dele. Por isso que não é raro você encontrar gente que fala ninguém é tão bonzinho assim e acabam se identificando com heróis com tons mais cinzas. E não tem nada de errado com isso. Realmente a sensação que fica é justamente essa. É muito fácil ver ele como essa bondade inalcançável, que só pode ser executada por alguém de fora desse mundo. Ele é diferente da gente. Super forte, super rápido, super resistente e super bom. Acho que em parte é isso que faz a figura do Superman do mal ter sido tão apelativa por tanto tempo. Se o Superman é o bem infinito, e se ele perdesse justo essa parte e caísse aqui no mundo real igual a gente?
Se o Superman vivesse aqui com a gente, ele não seria bonzinho assim, ninguém fica bom nesse mundo. Mas o lance é que ao fazer essa mudança, o Gunn arremessou o Superman no sentido contrário a isso tudo. Arremessou ele pro mundo real, pra humanidade. E isso machuca. Porque veja, aqui a gente, assim como Clark, pensou que os seus valores vinham da mensagem de Krypton. É até bem exagerada. Seja bom, Clark, proteja todos, é seu destino, nasceu pra isso. Quando isso é jogado por terra, quando ele deixa claro que os pais de Krypton eram desgraçados, assim, abertamente de forma tão exagerada quanto, essa noção de que os seus valores de bondade vinham de fora também caem por terra. Se a gente parar pra perceber, é bem parecido com o que foi feito em The Batman, com o Bruce descobrindo que talvez os pais dele não tenham sido boas pessoas, mas The Batman foi frouxo, usando o português claro, e deixa no Bruce, talvez, se pá, seus pais bilionários não tenham sido pessoas tão boas, Bruce. Sabe os bilionários que eram seus pais? Então, se pá, eles não fossem um poço de bondade. Mas eu não vou bater o martelo assim, ó. É se pá, deixa no se pá. Mas se essa bondade, essa empatia do Superman aqui não veio de Krypton, veio de onde? É aqui que entra o maior destaque para os pais terrestres. Veio deles, veio da Terra. E veja que aqui o Gunn não pinta os pais Kent como pessoas excepcionalmente boas. Eles não fizeram grandes atos de bondade que marcaram o Clark para sempre. Não, foram vários atos pequenos de bondade durante toda a vida dele. Não veio de um grande discurso inspirado sobre bondade, mas da noção de afeto de alguém que vem empolgado até para contar sobre um burrito que comeu. Vem de um abraço na hora certa, de brincar com ele quando ele era criança, de um beijo na testa, de um sorriso, um tapinha nas costas. Atitudes das mais mundanas que, acumuladas, criaram a bondade. E dessa conversa, o Clark se reencontra. Se você perceber, na cena que ele conversa com o pai sobre o burrito e o pai diz o quanto tá orgulhoso dele, ele tá com o cabelo para baixo, como quando ele é o Clark Kent, mas sem os óculos, como quando ele é o Superman. Ou seja, nesse momento ele é um pouco dos seus dois mundos, ambos expostos e ambos reaprendendo o seu lugar no mundo através de quem sempre foi o seu norte, seus pais. Por isso, se você perceber, é a primeira vez que o símbolo dele não está também nos pais kryptonianos. Nunca fica claro de onde veio essa roupa, de onde veio esse símbolo, e assim ele pode mais livremente ser usado como esse símbolo de esperança. Por quê? Porque aqui ele significa algo diferente, não valores vindos de fora, não valores superiores, valores daqui, terrestres, aprendidos aqui mesmo. Esse detalhe faz desse Superman talvez o mais único de todos. Quando eu disse que esse filme dialogava com a gente, que atualizava o Superman, isso vai além de contextualizar numa coisa política moderna. É uma atualização do próprio cerne do personagem. Vem para dizer que o Superman agora tá aqui, no meio da gente, do nosso lado, não acima, apesar de voar. Ele tá ombro a ombro. Alguém tão possível de existir quanto eu e você. Dá pra perceber como essa mensagem se reflete até nos pôsteres do filme. Vamos pegar 3 aqui pra gente perceber. Em Superman Returns, herança clara e direta, altamente inspiradas nos filmes do Donner, o Superman em uma pose, de cruz, Salvador, Jesus Cristo, olha da Terra de cima como um protetor. O Superman do Snyder tá tão focado na ação que a cidade vira um mero borrão passando através dele. Bem condizente com o filme. E aqui o Superman, literalmente, ombro a ombro com as pessoas. Mais um rosto no meio da multidão. Portanto, a bondade do Superman nesse filme deixa de ser um poder exclusivo dele, mas algo alcançável. Alcançável para todos nós. Através de quê? Relações humanas. Através de pequenas atitudes de amor, carinho e empatia. A gente não precisa ser bom como o Superman. Nem o Superman precisa ser bom como o Superman. Não é nada assim de outro mundo. Para ser bom como o Superman, basta ser humano. E só. Ser humano basta.